hoje nós vamos para mais um vídeo aqui do canal da Louise Produzido. Bora lá? O tema de hoje a gente vai falar sobre pré-bióticos, né? A gente já conversou sobre probióticos e aqui nesse vídeo você vai descobrir por que ele é um queridinho meu. Bom, os pré-bióticos, né, eles não são muito investidos aí pela indústria, né? Se a gente for parar para observar, eles são mais vendidos, comercializados a nível hospitalar. Então, se você for hoje numa farmácia tentar procurar por um pré-biótico para você comprar, para você tomar ou prescrever para um paciente, você não vai encontrar. Mas se você for lá no setor de probióticos, você vai ver uma gama de opções diferentes vendendo na farmácia. E a indústria tem investido bastante nos probióticos, né? A gente tem vários produtos diferenciados no mercado, são muitas opções que às vezes é difícil a gente acompanhar todas as opções que o mercado traz e a gente tem com certeza muitos lançamentos vindo por aí. Então, os probióticos eles não têm esse mesmo investimento da indústria farmacêutica, mas eles têm muitos estudos científicos comprovando seus efeitos benéficos no corpo do indivíduo, do hospedeiro. Então, quando a gente utiliza os prebióticos, a gente tem efeitos bem interessantes, assim como para probióticos, e para várias situações, como obesidade, redução de glicemia em indivíduos com diabetes, né, melhora da pressão arterial. Então, a gente tem muita coisa bacana com o uso dos prebióticos. E os prebióticos, para quem não sabe, eles antigamente tinham um conceito lá na década de 90, né, que falava que os prebióticos eles eram as fibras nas quais a bactéria da nossa microbiota intestinal se alimentava dela e dessa forma então selecionava as bactérias benéficas ali no nosso intestino, mantendo aquela homeostase ali intestinal das bactérias. Só que esse conceito ampliou em 2017, né? Eu fico até muito feliz porque eu estava presente no congresso onde o autor, um dos autores, ele estava dando uma palestra e ele recebeu a mensagem na hora da palestra dele que o artigo tinha sido aceito e ele falou: a partir de hoje, o conceito de pré-biótico mudou. Então foi muito emocionante ter participado desse momento, né? Mas voltando aqui, então esse conceito ele mudou e os pré-bióticos eles se tornaram mais amplos, né? Porque eles passaram a ser qualquer alimento que as nossas bactérias intestinais utilizassem seletivamente e pudessem então trazer benefícios ao hospedeiro. Então, com isso, alguns outros nutrientes são considerados hoje pré-bióticos, que é o caso do ômega 3 e dos polifenóis. Quando a gente fala de polifenóis, a gente tem uma gama muito grande de alimentos para a gente poder prescrever. Por isso que eu considero os prebióticos meus queridinhos, porque a gente encontra na alimentação, amplamente na alimentação. Então, você pode prescrever uma dieta sem precisar pedir para o seu paciente comprar um suplemento, que muitas vezes não são suplementos muito baratos. Como a gente viu no vídeo dos probióticos, né? Os suplementos são na faixa de R$100. Então, é muito mais fácil você pedir para o seu cliente comprar alimentos, comida de verdade, que é muito mais em conta, sem ter esse adicional de um suplemento. Obviamente que aqui a gente não está entrando no mérito, né, de se o paciente precisa ou não, né, da suplementação. A gente está falando apenas aí da questão custo. Por exemplo, então a gente prescrevendo, né, para o nosso paciente consumir uma banana com mel e aveia, né, ele vai estar consumindo nessa refeição um pouco de prebióticos, alimentos fontes de prebióticos, e ele vai estar muito provavelmente atingindo a quantidade aí de prebióticos que ele pode modular a microbiota intestinal dele. Então, eu acho muito mais interessante a gente poder brincar com os alimentos, né, e gerar essa modulação. Além disso, né, os prebióticos, contrário dos probióticos, eles não têm a contraindicação, né? Então, assim, eles podem ser utilizados por qualquer pessoa, porque a gente vai trabalhar com alimentos, né? Então, assim, via alimentação. Mas quando a gente fala de suplementação, né, a coisa muda um pouco de figura, né? Porque aí, como as quantidades, né, dependendo da quantidade prescrita, os prebióticos, né, quando a gente fala principalmente dos prebióticos do conceito anterior, que é o que é vendido na forma de suplementos, né, como pré-bióticos,
que são fibras que vão ser fermentadas, muitas vezes eles podem causar até mais efeitos colaterais do que os probióticos, no sentido ali de flatulência, distensão abdominal e até mesmo diarreia. Mas lembrando que assim como os probióticos, esses sintomas, esses efeitos colaterais, eles passam de 1 a 2 semanas de uso contínuo. Então, eu acho muito mais interessante a gente pegar um elemento que vai modular o que a gente já tem do que a gente incluir algo que a gente, como a gente viu lá no vídeo dos probióticos, a gente não sabe exatamente que efeito que vai ter ali em termos de composição da nossa microbiota intestinal. Então, isso minimiza um pouco dos efeitos que o probiótico pode causar, como eu falei no vídeo, né, que o probiótico não é para todos. Então assista esse vídeo para você tentar entender o que eu estou falando aqui. Então eu gosto muito do prebiótico, porque a gente trabalha com comida de verdade, a gente não precisa ficar refém de suplementos para prescrever para o nosso paciente. A gente pode pedir para manipular, a gente não encontra muitas opções no mercado, né? A gente encontra mais de simbiótico, de pré-biótico é difícil a gente encontrar no mercado, como eu falei, ele é mais vendido a nível hospitalar, né, para uso em hospitais, mas a gente pode pedir para manipular, se for um desejo seu, um desejo do seu paciente, mas a alimentação a gente pode brincar muito com os alimentos para a gente fazer o nosso paciente inserir isso no contexto do dia a dia dele. Lembrando, gente, que a modulação da microbiota intestinal, o ponto-chave é a dieta do nosso paciente e que a gente tem que enfatizar isso mesmo se a gente estiver dando um suplemento ali na forma de cápsula, de sachê, enfim, que os pacientes muitas vezes adoram, né? Quando eles recebem alguma coisa ali que pode ajudar a emagrecer, né? Alguma coisa assim, porque eles já sabem, né, que probiótico pode ajudar a emagrecer, pode ajudar a várias coisas. Então, a gente pode, então, usar aí bastante da alimentação e é algo que a gente tem que enfatizar com o nosso cliente, com o nosso paciente, que sem mudar a alimentação não adianta nada a gente suplementar nada, né, que vai modular a microbiota intestinal, porque você está tentando modular com um suplemento que não é tão barato e, em contrapartida, ele está continuando ali com a alimentação dele péssima, que está modulando negativamente. Fica aquela briga ali, aquela guerra, que ninguém se entende e no final ele não tem o resultado que a gente imaginava que ele poderia ter porque ele não seguiu a dieta. Então tem que enfatizar a dieta, é sempre o principal. E o prebiótico vem aí por meio da dieta. A gente pode trabalhar então com a modulação da microbiota intestinal enfatizando em prebióticos. Então por isso que eu gosto bastante dos prebióticos. Eles são bem interessantes, a gente tem uma gama de opção, né, para a gente poder trabalhar. E além disso, né, tem uma recomendação aí de 3 gramas seria o necessário, mas isso falando mais das fibras. Quando a gente fala do conceito novo, a gente não tem uma quantidade mínima que seja descrita na literatura que seria o ideal para a gente prescrever, por exemplo, o ômega 3 como pré-biótico e também dos polifenóis. Só que como assim os polifenóis eles são encontrados em vários alimentos e a gente não vai consumir só uma fonte na nossa alimentação, principalmente quando a gente prescreve um plano alimentar para o paciente, a gente vai prescrever vários alimentos fontes de diferentes fontes de polifenóis, né? Esse indivíduo com certeza vai estar atingindo essa recomendação mínima para estar modulando como pré-biótico. Então, a gente tem várias opções, né? Quando a gente fala de polifenóis, a gente tem os chás, que são muito interessantes da gente prescrever. Eu acho até bem interessante, como muitas pessoas têm aí que estão com sono, prescrever um chazinho ali para dar aquela relaxada, aquele conforto para a pessoa poder dormir melhor. Então, a gente tem os chás, tem as frutas, tem oleaginosas, tem as frutas, tem os legumes, tem as verduras. A gente tem uma grande opção, tem o chocolate, que é bem bacana a gente incluir na alimentação do paciente. Lembrando que esse chocolate, o ideal é a partir de 65%, mas que dos 70% para cima é melhor e a gente tem que explicar o porquê para o nosso paciente, para ele poder entender toda a questão por trás, né? E que a gente também pode ir fazendo essa alteração aos poucos, né? Se é um paciente que tem muito paladar para o doce, a gente pode começar com um de 65% e depois ir subindo esse percentual até chegar no nível ali mais bacana. Então, eu gosto bastante dos prebióticos. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a incluírem mais os prebióticos na modulação da microbiota intestinal do paciente de vocês, porque
ele é mais barato, a gente tem muito mais opções para trabalhar do que com os probióticos. E eu vou gravar depois um vídeo para vocês falando, então, qual que a gente escolhe, probiótico, prebiótico ou simbiótico para estar modulando a microbiota intestinal do nosso cliente. Então, a gente se vê no próximo vídeo.